2025, quem nascer agora é Betinha. Oh, vida triste. E bom, para começar o ano dos betas, vocês me mandaram diversas mensagens sobre quem é mais forte que fulano, aquele Digimon bate no outro e aquele que tem uma habilidade insana. Tá, gente, é muito difícil eu ficar respondendo e na verdade eu nem gosto muito de falar sobre Power Level ou Power Scaling, seja lá como você fala. Então esse vídeo vai responder todas essas perguntas que vocês sempre me fazem sobre níveis de poder, tá? Então senta aí e vamos lá, que esse é um dos vídeos mais difíceis que eu vou estar produzindo pro canal até hoje. Mas antes de mais nada, eu espero que você tenha passado o ano muito bem e as festas com pessoas que você gosta. Eu espero de verdade que esse ano seja melhor para todos nós, independente se o ano passado foi bom ou ruim, beleza? Sendo assim, saudações, eu sou o Hakase. E vocês já pararam para pensar que quando a gente fala sobre poder em Digimon, isso é algo extremamente abrangente? Porque assim, ter mais força, ter o ataque mais poderoso, a defesa impenetrável, coisas assim não servem de nada se você não sabe usá-los. Mas vamos voltar um pouco no tempo, para os primórdios da franquia, os Virtual Pets. Como vocês sabem, cada Digimon vai variar o seu poder e status de acordo com seu treinamento e criação. Isso não é novidade para ninguém. Com isso em mente, já dá para deixar claro que apesar de uns serem mais fortes que outros de forma natural, no final todo mundo tem o potencial para se tornar o mais poderoso, se devidamente treinado. Mas é claro que a gente está falando de um jogo eletrônico, e sim, existiam Digimons naturalmente mais poderosos do que outros, Digimons com status mais elevados naturalmente que os demais, facilitando assim o treino e aperfeiçoamento de suas habilidades, proporcionando vantagens em relação aos outros. Mas isso não é algo que decidia o resultado da batalha. Por exemplo, o primeiro V-Patch tinha o Digimon com os status mais elevados, o Monzaimon. Logo ele acabou se tornando o mais forte da época por já ter os status naturalmente mais elevados, e treiná-lo poderia fazer ele ir muito mais além do que ele já era forte, proporcionando uma vantagem perante os demais. Mas isso não é um fator decisivo, é só uma vantagem. Vimos isso sendo aplicado em uma história na prática, em Digimon Adventure V-Tamer 01. Zeromaru, o Vedramon do Tite, era um Digimon diferente dos demais, uma espécie rara que esteve à beira da extinção, um ser ancestral e como todos tinha um problema no seu código. A mudança brusca em seus zeros e uns fazia o mais poderoso, mas à custa de uma vida curta. Vemos isso em prática com o Tyrannomon tentando aumentar o seu poder da mesma forma e acaba morrendo. Se olharmos em retrospecto na lore, isso é algo totalmente comum. Os 10 guerreiros lendários, os primeiros Digimons do nível final ou definitivo, sofriam desse problema. Lucemon se mostrou insanamente poderoso. Para contornar esse problema dos zeros e uns, a sua evolução era nada mais que uma mudança de modo, ou seja, ele reorganizava toda a sua estrutura para aumentar o seu nível de poder. Só nisso a gente já começa a perceber que ser mais forte não é tão simples assim. 10 Digimon de nível final não foram suficientes para derrotar o Anjo de Deus em seu estágio novato, assim como o Omegamon do Hideto não foi capaz de derrotar um Aéreo Vedramon do Tite, mesmo o Omegamon sendo um ser supremo e extremamente poderoso, que já cometeu um genocídio e enfrentou diversos Digimons ao mesmo tempo. E isso se aplica ao Ancient Volcamon, que no seu perfil oficial é dito ter o maior poder dentre os 10 guerreiros lendários, mas quem sobreviveu à cruzada inicial foi Ancient Greymon e Ancient Garurumon. Tudo se mostra que poder não é tudo para definir o resultado de uma batalha. No período do Digimon World 1, o Gandramon foi considerado o ser mais poderoso do mundo digital, e olha que nessa época a gente tinha Digimons como Holidramon, Hoomon e Herakli Kabuterimon, entre alguns outros que são extremamente poderosos. Inclusive, isso é algo que está presente até hoje no seu perfil oficial. Ah, mas Hakase, por que eles não atualizam? Isso não é mais válido. Porque não se muda a história, meu nobre. Isso faz parte da história do Digimon. O perfil oficial é escrito por pesquisadores do mundo digital. Isso era muito mais claro nas revistas, onde alguns deles apareciam e até dava algumas informações sobre alguns Digimons ou sobre o estudo deles. Ou seja, o perfil é para se ter uma noção, uma base do potencial do Digimon. Mas isso não é uma regra. Nenhum Digimon vai ser exatamente igual ao outro. E isso se deve justamente porque eles são uma espécie. Logo, cada um vai desenvolver de uma forma diferente. Por exemplo, eu não posso comparar o Mugandramon do Digimon World com o Mugandramon que a gente tem atualmente, por exemplo, no reboot de Digimon Adventure. São dois Digimons de períodos diferentes. São dois Digimons que nasceram de formas diferentes. Logo, eles serão diferentes também. Ele é sim extremamente poderoso e sim, já foi o mais poderoso de todos. Porém, a gente vê em diversas mídias ele em ação. Sabemos do seu potencial, mas não é porque tá descrito no perfil dele que ele é o mais poderoso que a gente deve simplesmente ignorar todos os demais produtos do qual ele apareceu para simplesmente dizer ele é o mais poderoso porque tá escrito no perfil. Isso é preguiça. Por exemplo, temos vários Digimons da espécie Greymon de nível definitivo
definitivo, o nível final, mega, como você queira chamar. E se você procurar, a maioria esmagadora dos vídeos vai ser falando sobre o Greymon mais poderoso e colocando Victory Greymon como o mais poderoso. Isso por conta da história de onde ele surgiu, Digimon Next, onde lá é dito que ele é criado especificamente como um árbitro para derrotar Deus ou Yggdrasil. E temos Yggdrasil como autoridade máxima no mundo digital, mas isso nunca significou que ela era de fato a mais poderosa. Mas vocês têm que entender que Yggdrasil não é um ser combatente, é um ser que administra e controla. Basicamente ele controla tudo no mundo digital. A gente vê isso em diversas obras, como X-Evolution e Digimon Savers. Inclusive, em Savers ela se coloca no campo de batalha e acaba perdendo pro Agumon e pro Masaru. Em Tri ela é desativada pela homeostase. Então não, Yggdrasil não é um parâmetro de poder, mas sim um parâmetro de autoridade e de nível de periculosidade, ou seja, ela controla tudo, ela é extremamente importante, porque como a gente vê, a ausência dela como administrador fez com que ocorresse diversos conflitos, como Cross Wars, o nascimento de Nel, Vitium, entre outros que a gente pode simplesmente ficar o dia inteiro aqui citando. Dito isso, como eu posso afirmar que o Victory Greymon é o mais poderoso baseado numa citação? A gente nunca viu ele em ação de fato. E olha que ele nem derrotou o Nel. O Nel resolveu ir embora no final da história. Então como eu posso dizer que ele é o Greymon mais poderoso quando eu tenho diversas obras que mostram o War Greymon em ação, derrotando até mesmo seres insanos como o Millennium Mon ou o Kaiser Greymon, que transcende a lenda do Ancient Greymon e derrotou um Royal Knight sozinho? Compreende agora como não dá pra afirmar algo baseado numa citação, enquanto eu tenho outros Digimons que têm feitos que comprovam mais ainda o seu nível de poder? Um outro exemplo que eu gosto bastante é que no primeiro jogo da série History, o Clavis Angemon luta de igual para igual contra o Alphamon Royal Knight. Isso já deveria facilmente colocá-lo no topo da lista dos anjos mais poderosos, mas como ninguém conhece ele o suficiente e basicamente ninguém conhece a história do primeiro Digimon History, simplesmente colocam o Seraphimon como o mais poderoso por ele estar no topo da hierarquia. Mas se a gente for mais fundo, o Clavis Angemon é um dos protagonistas de Digimon World 4, e só nesse game a gente derrota Lucemon Satan World, Belial Vandemon, Apocalimon, Cavaleiro Real. E aí, você acha mesmo que o Clavis Angemon é mais fraco que o Seraphimon? Cara, o Holy Angemon e Adventure derrotou o Piedmon e ninguém nunca leva isso como um grande feito pra esse Digimon. É simplesmente absurdo como as pessoas ignoram certos acontecimentos. Ah, mas aquele Digimon era um Digimon específico de não sei quem. Sim, mas é um feito pra espécie. Independente se ele tem Tamer, se ele tá agindo sozinho, é um feito para espécies daquele Digimon. Então ele conta sim. Não me entenda mal, eu não quero dizer que você não pode fazer comparações sobre nível de poder, mas eu tô expondo o meu ponto de vista, que as coisas não são tão simples ou tão preto no branco, que não é número de cartinha ou uma citação no perfil oficial que define tudo. É sempre bom olhar todo o conteúdo que envolve aquele Digimon, para que a gente pode ter uma noção real do seu potencial. É divertido e até legal discutir e pesquisar sobre isso, mas quando você tem embasamento, ficar batendo na mesma tecla do TCG ou do perfil oficial é simplesmente preguiçoso. E na minha opinião, chega a ser até idiota. Com isso explicado, agora a gente pode entrar numa parte do vídeo que eu particularmente acho muito mais interessante, mas que são discussões que geralmente não levam a lugar nenhum, infelizmente. Não é de hoje que a gente tem Digimons absurdamente poderosos. Proximamon não é algo novo. O Gudomon X e Gesmon X são extremamente apelativos. Mas isso começou lá atrás com Digimon Adventure Vetamer 01, nosso querido Vetamer, onde o Super Ultimate faz parte do plot principal do mangá. E agora vocês vão entender por que de alguns Digimon serem raramente adaptados. O Force Vedramon Future Mode. O Digimon é simplesmente insano. Ele pode controlar e manipular os seus zeros e uns ao ponto que ele consegue reescrevê-los mais rápidos que os ataques de exclusão de dados. Simplesmente ele é imortal. Isso se deve porque o Super Demon Ultimate tinha um vírus extremamente roubado que poderia controlar a composição dos zeros e uns de seus oponentes, conseguindo até mesmo invalidar o poder sagrado de alguns Digimons. É simplesmente absurdo. E qual o resultado disso? Ambos estão presos nessa história, simplesmente porque é muito difícil de adaptar essas habilidades. New Century até mostrou a silhueta do Demon Super Ultimate, mas até agora nada. E é bom que não tenha nada. Eu simplesmente odiaria ver o Erlangmon batendo no Demon Super Ultimate, simplesmente porque ele quer. E já falando no diabo, o Erlangmon é um Digimon que eu não gosto, me incomoda. Eu tenho a leve impressão que sua última aparição vai ficar nesse jogo. Ah, vocês não entenderam por quê? Eu vou explicar. Simplesmente pelas suas habilidades extremamente roubadas. Vamos ser específico. Erlangmon Blast Mode.
Se liga na citação do perfil. A forma despertada de Erlangmon coloca em exibição depois de liberar o seu poder ao limite máximo, apenas ao eliminar inimigos que não é capaz de derrotar. Mesmo que sejam observados com seu terceiro olho, ele usa o Kotoken, que é o cachorrão, né, que meio espiritual, transformado como armadura, e o terceiro olho acima de sua cabeça tem o poder de ver através de tudo. Fecha aspas. Ele simplesmente assume essa forma quando não consegue derrotar o inimigo. Porque se não pode destruir o inimigo, que não pode ser derrotado, logo ele assume essa forma para sempre ser superior aos seus inimigos. E isso é tão, mas tão absurdo que ele venceu praticamente todos os Royal Knights e tancou o Knights Intruder, o golpe mais forte do Jesmon GX, o golpe que derrotou o Agumon X. Detalhe, ele não perde, não morre, ele só pega e... Ah, tá bom, você me derrotou, vamos seguir a vida? Meu nobre, é o cúmulo do absurdo. Um Digimon ser forte simplesmente porque ele quer, porque ele tem vontade. Não tem uma explicação, ele não consegue derrotar o inimigo, porque o inimigo não pode ser derrotado, então ele fica mais forte. What? Que? Nem Dragon Ball é tão foda-se com seus poderes assim. Não, Gohan Beast, vai pra lá, fica ali no cantinho. Fica ali onde ninguém questiona a sua forma. Fica aí, obrigado. Proximamon e Millenniumon. O que ambos têm em comum são absurdamente poderosos. De um lado eles têm um Millenniumon, um ser imortal, um deus caído, um bug que nunca foi consertado, quase uma entidade, uma força da natureza que busca o caos. Millenniumon é um dos meus Digimons favoritos e eu gosto muito dele. Desde o seu debut lá atrás nos jogos do Ryo, até hoje houve diversas falácias, porque ninguém conhecia a história desses jogos. E se você não conhece, eu já fiz um vídeo contando toda a saga da história dos jogos do Ryo. Vai estar no card e no final do vídeo. Dá uma olhadinha. Dito isso, muito do seu potencial foi manipulado e inventado pela comunidade, criando um monstro insano e imbatível do qual ele nunca foi. Entenda que ser imortal não é ser o mais poderoso. E isso é um caso tão interessante que até o autor de Cross Wars caiu nessas falácias dos fãs. E o Zed Millenniumon presente na série de Cross Wars é a coisa mais absurda que você vai ver nessa franquia. E mesmo assim ele foi derrotado. Eles arrumaram uma forma de derrotar ele que é coerente com a história. Mas, como eu já disse, o problema do Millenniumon não é o Millenniumon, e sim os fãs, que se iludiram demais com mentiras e falácias e querem que seja concretizado o que é um mito nas obras em que ele aparece. E isso não vai acontecer. De outro lado, a gente tem o Proximamon, uma promessa de um Digimon insanamente poderoso. Sim, absurdo e mega hypado, que se tornou algo hipotético, como seu perfil próprio menciona. Isso devido às suas habilidades absurdamente insanas e que dificilmente seria adaptado de acordo com o perfil oficial. Ou seja, quebrando a expectativa e desanimando muita gente. Afinal, como você vence alguém que destrói e recria tudo ao seu redor só por existir? Isso lembra muito dos mitos do Millenniumon. Tinha uma dessas habilidades no mito do Millenniumon. Por isso que eu acredito que o Proximamon agora é o que o Millenniumon foi no passado, o mito do Millenniumon. Mas a diferença é que ele se tornou um Digimon de Schrödinger, né? Ele existe, mas não existe. Isso se deve à sua habilidade, que são extremamente poderosas. É difícil lidar com alguém que pode destruir e recriar o mundo só por nascer, só por existir. Mas não é impossível. Digimons com habilidades como a do Force Vedramon Future Mode ou do Super Demon conseguem rebater isso. Digimons com habilidades que protegem contra exclusão já são suficientes para burlar a habilidade do Proximamon. Mas aí fica a pergunta, será que eles são suficientes para derrotá-lo? Como eu mostrei aqui, tem muita diferença. Inclusive, o Heaven's Gate do Rollergemon ia dar jeito nele fácil. Mas é isso, meus nobres. Eu espero que dessa forma vocês tenham entendido meu ponto de vista e do porquê eu evito falar sobre nível de poder. Porque dá muito trabalho e, sinceramente, não chega num resultado satisfatório, porque cada um tem seu Digimon favorito e ninguém quer ver o seu Digimon favorito sendo falado mal. Essa é a grande realidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero agradecer os membros do canal e, é claro, a Millennium Card Game por estar dando suporte pra gente aqui. E espero que esse ano seja muito positivo pra gente e que o canal cresça muito mais. Eu sei que eu demorei pra fazer vídeo, mas é porque o vídeo dos anjos tá me dando um trabalhão. E esse talvez seja o maior vídeo do canal que eu vou fazer até hoje. Mas enfim, espero que vocês gostem e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No mais, não se ofenda com nada que eu disse aqui, por favor. Vamos dialogar com educação e a gente consegue ter uma discussão muito bacana aí nos comentários, beleza? Então é isso, de coração fiquem bem e espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais.